Eu contei pro meu padrasto que a minha mãe tava traindo ele. Ei, fica que tem história nova. Bom, a minha mãe, ela só teve eu de filha. O meu pai faleceu há alguns anos atrás e desde então somos só nós duas. A minha mãe, ela nunca foi muito quieta, digamos assim, com os relacionamentos dela. Ela sempre se envolveu com um, com o outro, mas até então eu não me metia porque era a vida dela e ela nunca tinha assumido seriamente ninguém. Então, pra mim, enquanto ela estivesse solteira, ela poderia ficar com quem ela quisesse, que eu não me metia. Apesar de eu não gostar muito desse comportamento dela, eu não me metia. Bom, no início do ano passado, ela me apresentou o novo namorado dela, que agora era o meu padrasto, né? Logo de cara, ele já se mudou pra minha casa. O relacionamento deles, assim, foi muito rápido, muito intenso. Mas eles pareciam estar muito felizes e ele tratava ela como se fosse a maior rainha que vocês podem imaginar. Ele tratava minha mãe muito bem e ele me tratava muito bem. Ele é um homem realmente, assim, de valor, sabe? Ele é um homem muito bom. Então eu via ela feliz e eu ficava feliz por ela. Pra vocês terem uma noção, ele vinha do trabalho todos os dias e todos os dias ele trazia alguma coisa pra minha mãe. Às vezes era um chocolate, às vezes era uma flor que ele pegava assim na rua, uma besteirinha, qualquer coisa, mas ele nunca chegava em casa de mãos vazias. Todo dia ele trazia alguma coisa pra agradar ela, sabe? E eu achava aquilo maravilhoso, ela ter encontrado alguém que a tratava tão bem. E aparentemente ela tratava ele muito bem também, ela era apaixonada, fazia de tudo por ele. Mas bem, mês passado eu acabei chegando em casa um pouco mais cedo do que normalmente eu chego. E o meu padrasto também, ele trabalhava tipo o dia todo, ele só chegava à noite. Eu estudava de tarde, mas nesse dia eu acabei chegando bem mais cedo do que de costume, porque eu não tive as minhas últimas aulas. E quando eu cheguei em casa, eu me deparei com a minha mãe e um outro homem. Ela estava traindo meu padrasto com esse outro homem. E quando eu vi toda aquela situação, eu fiquei extremamente decepcionada com a minha mãe. Porque, como eu falei pra vocês, enquanto ela estivesse solteira, ela poderia se envolver com quem quiser e com quantos ela quiser. Mas ela estava em um relacionamento sério há mais de um ano, com um homem que tratava ela como se fosse uma rainha, que dava pra ela um relacionamento que toda mulher queria e ela tava sacaneando com ele daquela forma. Então eu fiquei muito decepcionada com ela, muito triste, que ele não merecia aquilo, muito chateada, muito tudo. Eu vi aquela situação e ela tomou um susto comigo, né? Eu peguei, não falei nada, saí, fui pro meu quarto e me tranquei dentro do quarto, né? Tipo, super decepcionada com ela. E aí passou um tempinho e ela veio pra falar comigo. Acho que foi o tempo do cara se vestir, ir embora e tudo, e ela veio pra falar comigo. E aí ela veio querer se justificar, né? Falar tal. Eu falei pra ela que ela não tinha que se justificar pra mim, que ela tinha que se justificar pro meu padrasto, porque eu ia contar pra ele. Quando eu falei que eu ia contar, ela se desesperou. Começou a falar que eu não podia contar, porque eu era filha dela, eu tinha que apoiar ela, que eu não tinha que ficar no lado de outras pessoas, não sei o quê. E eu falei pra ela que as coisas não eram bem assim. Que ela estava agindo como uma pessoa sem caráter, como uma pessoa que dava pra ela o relacionamento que toda mulher queria, como uma pessoa de bom coração, que cuidava, que tratava ela bem, que me tratava bem, eu como filha dela, né? Imaginei na minha cabeça que pra uma mãe, quando você começa a se relacionar com uma outra pessoa e você já tem um filho, você sonha que essa pessoa trate seu filho bem. Pra mim, ela tava jogando fora uma oportunidade muito boa que ela tinha. E eu falei pra ela que eu não ia cobertar aquilo, porque ele não merecia que ela ficasse sacaneando com ele daquela forma. E aí, nós começamos a discutir, nós começamos a bater boca, né? Porque ela começou a se desesperar, começou a falar que eu não tinha que falar nada, que eu não tinha que me meter, que o relacionamento era dela, que não sei o que e tal. E, gente, pode até ser, realmente, eu não tinha que me meter no relacionamento dela. Mas, como eu falei pra vocês, ele não era o tipo de cara que merecia esse tipo de coisa. De todos os homens com quem ela tinha se envolvido, aquele ali era um homem perfeito, sabe? E ela tava sacaneando com ele daquela forma. Então, eu não ia deixar aquilo acontecer. Por mais que ela fosse a minha mãe, eu tava extremamente chateada com ela, decepcionada, e eu não ia deixar. E aí a gente ficou batendo boca por um bom tempo, ela foi pro quarto dela e eu fiquei lá no meu quarto, tipo, pensando, eu conto ou não conto, eu conto ou não conto, eu conto ou não conto. E aí primeiro eu decidi que eu não ia contar. Eu falei, não, quer saber, eu não vou me meter nisso, eu não vou contar e tal. Quando ele chegou em casa, ele chegou com uma pulseira de ouro que ele tinha comprado pra ela, porque ele tinha uma colega de trabalho que vendia, né, brincos, cordões, anéis, tudo de ouro. E aí essa colega dele ofereceu pra ele algumas joias, ele olhou e ele comprou uma pulseira pra ela, pra dar de presente. Inclusive ele parcelou essa pulseira, porque vocês sabem que ouro não é baratinho. E aí ele parcelou a pulseira só pra poder dar de presente pra ela. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, não tem como eu ficar calada. Não vai acontecer isso. E aí ela toda tipo, ai, obrigada, meu amor, não sei o quê. Daí eu virei e contei pra ele tudo que tinha acontecido. Gente, eu não sei o que vocês fariam no meu lugar, mas a minha atitude foi essa, de contar. Porque pra mim não tinha como, não tinha como eu ficar calada diante de toda aquela situação. Então foi o que eu fiz, eu contei pra ele. E aí eu só contei, ele me perguntou como é que tinha sido as coisas, eu expliquei e eu fui embora pro meu quarto, deixei eles dois lá conversando. Se ele ia perdoar ou não, aí já era problema dele, né? Mas eu não escutei bem toda a briga, eu só escutei
eles gritando, mas não conseguia entender o que eles falavam. E aí depois ele catou as coisas dele, foi lá no meu quarto, conversou um pouco comigo, me agradeceu e foi embora. E aí, desde esse dia, ele não voltou aqui em casa. Eu não sei se ele e a minha mãe têm conversado ou não, porque nesse dia ela brigou muito comigo e apesar da gente estar morando na mesma casa, ela não tá falando comigo direito. Na verdade, ela só fala o básico. Eu não tenho como sair de casa porque eu sou uma adolescente, eu não tenho trabalho, eu só estudo, eu não tenho mais ninguém, então eu tenho que aturar minha mãe com raiva de mim. Mas eu sinto que se eu não tivesse contado, eu não ia ficar bem comigo mesma de ver ela jogando fora um relacionamento que era tão bom. Mas resumindo, não sei como é que tá a situação deles, aconteceu bem recente, não sei se estão conversando, se ele vai perdoar ela, se não vai. Aí já é com ele, né? A minha parte eu fiz. Mas enfim, essa é a minha história. Foi isso.